Meditações de Marco Aurélio. Audiobooks Reserva Cognitiva. Obrigado por visitar o canal. Se você gosta dos nossos audiolivros, por favor curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Para uma imersão superior, utilize fones de ouvido. Aproveite. O audiolivro já vai começar. Aproveite. O audiolivro já vai começar. Room Noise. Livro 6. A substância do universo é dócil e maleável. A inteligência que a governa não possui em sua essência o mal, não é maliciosa, não é prejudicial e nada é por ela prejudicado. Por meio de sua orientação, tudo passa a existir e vai na direção de preencher seu destino. Coloca em ação tua parte valorosa. Não importa se sentes frio ou se estás confortavelmente aquecido, se estás sonolento ou revigorado por teres dormido, se falam bem ou mal de ti, se estás morrendo ou fazendo outra coisa. A morte também é parte dos afazeres da vida, e aqui ou em outro lugar já é suficiente fazer bem o que chegar às tuas mãos. Olha para dentro. Não deixes a qualidade ou o valor adequados de qualquer coisa escapar de tua percepção. Tudo o que existe irá modificar-se rapidamente, por rarefação, se todas as substâncias tornarem-se uma ou por dispersão. A razão governante sabe qual é sua própria condição, como e com base em que matéria seu trabalho se executa. A melhor vingança é não imitar aquele que te injustiçou. Encontra teu único deleite e distração passando de uma ação altruísta para a próxima, sempre com Deus em mente. Tua parte governante é a que desperta e se conduz, moldando-se como acredita que deve ser e fazendo com que tudo o que acontecer apareça de acordo com sua vontade. Todas as coisas são alcançadas segundo a vontade da natureza universal. Não existe outra natureza que irá influenciá-las e que as compreenda de fora, ou que seja nelas contida, ou que exista externamente de forma independente delas. O universo é confusão, emaranhada e desemaranhada novamente, ou uma unidade compacta de ordem e pensamento antecipado. Se for o primeiro cenário, por que desejaria eu permanecer em meio
a tais caos e confusão sem rumo, ou ter qualquer preocupação além de como voltar a ser terra novamente? Por que estou tão perturbado? A dissolução dominar-me-á, não importa o que eu faça. Porém, se o cenário for o segundo, adoro o governante de todas as coisas, mantenho-me firme e ereto e deposito nele minha confiança. Quando a situação te conduzir a problemas, volta rapidamente para ti próprio e não interrompas mais do que o necessário o ritmo da vida. Tua compreensão sobre a harmonia aumentará e será mais certeira por meio da contínua recorrência a ela. Se tivesses, ao mesmo tempo, uma madrasta e uma mãe, respeitarias a primeira, mas conviverias mais com tua mãe. Tua corte e tua filosofia são tua madrasta e tua mãe. Volta sempre para a tua verdadeira mãe e recria-te junto a ela. Sua consolação pode fazer a corte parecer-te suportável e vice-versa. Em se tratando de carnes e comestíveis, lembra: o que está diante de ti é a carcaça de um peixe, uma ave, um suíno. Tratando-se de falerno, isso nada mais é do que um suco de uva. Pensa em suas togas de cor púrpura como pelo de ovelha tingido de sangue de um molusco. Tais concepções, que alcançam a realidade e mostram o resumo e a substância de tais objetos, são, de fato, poderosas para que vejamos seus valores desprezíveis. Ao longo de nossas vidas, deveríamos agir imbuídos de tal espírito, e quando se apresentarem coisas de grande valor aparente, deveremos desnudá-las, perscrutar suas baixezas e abandonar a descrição atraente que as faz parecer tão gloriosas. A vaidade é uma grande sofista e se impõe sobre nós quando acreditamos estar dedicados aos mais nobres fins. Lembra-te do que diz Crates sobre o próprio Xenócrates. A maioria dos objetos vulgares que admiramos pode estar ligada a determinadas classes gerais. Em primeiro lugar, existem aqueles unidos pela coesão ou por alguma unidade orgânica, como uma pedra, madeira, figos, videiras ou oliveiras. As coisas admiradas pelos homens mais racionais estão ligadas à categoria com vida animal, como se vê em rebanhos de maior ou menor porte. Quando o gosto de um homem é ainda mais refinado, sua admiração volta-se para elementos capazes de apresentar inteligência racional. Entretanto, ele não admira tal inteligência como um princípio universal, mas apenas enquanto ele a encontra na arte ou na indústria, ou de fato, às vezes apenas enquanto ela aparece com sua comitiva de escravos artistas. Porém, aquele que valoriza a inteligência racional como algo universal e como uma força social ignorará os outros objetos dignos de admiração. Acima de todas as coisas, ele lutará para preservar sua própria mente com todos os seus instintos e atividades racionais e sociais. Com tal objetivo,
ele cooperará com qualquer semelhante. Algumas coisas apressam sua existência, outras apressam seu fim. Quando algo nasce, uma parte sua já está morta. O fluxo e a mudança renovam constantemente o mundo, assim como o fluxo de tempo ininterrupto apresenta-nos uma nova parte da eternidade. Nesse vasto rio, cuja superfície está em constante movimento, o que existe em meio às coisas que passam flutuando diante de nossos olhos e que valha o prêmio? É como se um homem se apaixonasse por um pardal, em meio ao vôo passageiro de vários deles, quando ele já tivesse desaparecido de seu campo de visão. Nossa vida é como um vapor do sangue ou um movimento no ar. Nossas ações momentâneas de inspirar e expirar são iguais à plena capacidade de respirar que ainda ontem ou anteontem recebemos ao nascer e que precisamos devolver mais uma vez para a sua origem. Transpirar como fazem as plantas, ou respirar como fazem o gado e os animais selvagens, é um privilégio reduzido. Perceber as sensações do sentir, ser influenciado como um fantoche pela paixão, agrupar-se e viver de pão. Nenhuma dessas coisas é grandiosa. Nada aqui é superior ao nosso poder de descartar a comida que nosso organismo não aproveita. O que, então, tem valor? Ser recebido com palmas? Não. Nem o bater das línguas, já que os louvores da multidão nada mais são do que isso. Abre mão da vaidade chamada fama, e o que resta a ser valorizado? O seguinte, creio: em todas as tuas ações, ou todas as vezes em que não agiste como melhor convier à estrutura específica da tua natureza. Este é o objetivo de todas as artes e estudos, pois cada arte tem como meta adaptar muito bem o que é produzido ao trabalho para o qual foi destinada. O jardineiro, o vinhateiro, o domador de cavalos, o adestrador de cães, todos querem isso. O que mais seria objetivo de toda educação e ensinamentos? Eis assim o que deves valorizar verdadeiramente. Se alcançares com sucesso tal objetivo, nada mais buscarás. Então, não mais valorizarás as inúmeras outras coisas? Se não conseguires tal feito, nunca alcançarás a liberdade, a autossuficiência ou a tranquilidade. Não podes evitar os sentimentos de inveja, desconfiança e luta contra aqueles que têm a capacidade de privá-lo daquilo de que mais gostas, nem evitar tramar contra aqueles que possuem o que teu coração almeja. O homem que não tem uma dessas coisas deve, necessariamente, estar distraído e eternamente insatisfeito com os deuses. Porém, a reverência e o respeito pela tua própria inteligência trarão para ti a paz contigo mesmo, a harmonia com a humanidade e com os deuses, a quem louvarás por todos os seus bons presentes e orientações. Os elementos movimentam-se para cima, para baixo e de maneira circular, mas os movimentos da virtude são diferentes de todos eles, pois seguem um caminho mais divino, direcionado com precisão, de tal maneira que seu entendimento nos é difícil.
O comportamento dos seres humanos é estranho. Eles não são simpáticos em relação às pessoas com quem convivem. Entretanto, valorizam muito a glorificação posterior daqueles que nunca viram ou verão. Da mesma forma, sofremos por não podermos ouvir os louvores de nossos antepassados. Se algo te parecer muito difícil de realizar, não concluas que está além do poder humano. Entretanto, se notares que algo está dentro das capacidades do ser humano e é parte de seu trabalho inerente, conclui que tu também podes realizar tal feito. Durante alguma atividade física, se alguém nos arranhar ou ferir nossa cabeça, não expressaremos ressentimentos, não ficaremos ofendidos nem suspeitaremos futuramente de tal pessoa como alguém que trama contra nós. Entretanto, de fato, ficamos atentos em relação a tal pessoa, mas não como se fosse um inimigo ou suspeito. Com educação, apenas ficamos fora do seu caminho. Portanto, comportemo-nos assim em outros assuntos da vida e ignoremos as muitas ofensas feitas contra nós, como se fossem do outro time na atividade física do mundo. Como eu disse antes, vamos ficar fora do seu caminho, mas sem desconfiança ou ódio. Se alguém for capaz de me convencer e mostrar que estou errado quanto a um pensamento ou ação, eu me modificarei com satisfação. Busco a verdade e a verdade nunca magoou ninguém. O que magoa é persistir no erro ou na ignorância. Cumpro meu dever e, quanto ao restante, não me distraio com nada que seja inanimado ou irracional, ou ainda com quem perdeu ou desconhece seu caminho. Faze uso dos animais irracionais, assim como de todos os bens materiais, imbuído do espírito de magnanimidade e liberdade de quem raciocina ao fazer uso de quem não raciocina. Quanto aos seres humanos que raciocinam, age imbuído do espírito social. Em tudo o que fizeres, chama os deuses para que te ajudem e não te preocupes com a duração das coisas, já que 3 horas nisso são suficientes. Quando morreram, Alexandre da Macedônia e seu muleteiro ficaram nas mesmas condições. Ou transformaram-se na força seminal de todas as coisas, ou foram dispersados em meio aos átomos. Considera todas as coisas, tanto físicas quanto as espirituais, que estão em atividade dentro de cada um de nós no mesmo instante, então não te impressionarás tanto com a imensa quantidade de coisas que existem ao mesmo tempo no todo único que chamamos de universo. Caso te perguntassem como se escreve o nome Antonino, pronunciarias cuidadosamente cada uma das letras? Se começarem a brigar por isso, também ficarias enraivecido e não pronunciarias calmamente todas as letras? O mesmo vale para a vida. Lembra-te de que cada dever é formado por uma série de elementos. Deveríamos observar calmamente um por um e sem nutrir raiva em relação a quem nutre raiva de nós, deveríamos nos empenhar e cumprir a tarefa diante de nós. Não seria cruel impedir que os homens sigam em direção ao que parece ser uma vantagem para eles? Ainda assim, de certa forma,
Tu lhes negas tal liberdade quando te enraiveces diante dos seus erros. Os homens são certamente atraídos pelo que parece ser uma vantagem para eles. Tu dirás que sim, mas que não são vantagens. Então, instrui tais homens e mostra-lhes isso, mas sem rancor. A morte é o fim das impressões sensoriais dos impulsos oriundos das paixões, dos questionamentos racionais e da escravidão da carne. É uma vergonha e desonra o fato de, na vida de qualquer pessoa, a alma desfalecer ao executar seus deveres, enquanto o corpo ainda se mantém firme. Presta atenção para não fazeres como César. Evita tal mácula, pois isso pode acontecer. Mantém tua simplicidade, bondade, sinceridade, dignidade, discrição, teu amor pela justiça, tua piedade, generosidade, afeição pelo teu semelhante à constância diante do teu dever. Esforça-te sinceramente para prosseguir da maneira que a filosofia faria para ti. Reverencia os deuses e ajuda a humanidade. A vida é curta e o fruto a ser colhido neste mundo é uma mente pura e uma conduta altruísta. Em todas as coisas, sê como um discípulo de Antonino. Imita sua constância resoluta na ação racional, seu nível de equanimidade, sua piedade, sua fisionomia serena, seu temperamento doce, seu desdém pela ostentação, seus esforços veementes para compreender as coisas. Lembra-te de que ele nunca desistia de algo até ter examinado e compreendido a questão em detalhes, de como ele tolerava aqueles que o recriminavam injustamente, sem retribuir de maneira agressiva, de como ele nunca estava com pressa, de como desencorajava as calúnias, de quão de perto ele analisou o comportamento e as ações dos homens, de quão cuidadoso ele foi ao repreender qualquer pessoa, de como era livre do medo, das suspeitas ou dos sofismas, de como ele se satisfazia com pouco quanto à moradia, móveis, roupas, comida, funcionários, de como era paciente com o trabalho e lento em relação à raiva. Tão abstêmia era sua vida que ele ficava até o fim do dia sem evacuar, fazendo-o no horário adequado. Que amigo firme e leal ele foi, paciente ao lidar com a franca oposição às suas opiniões, alegre pelo fato de alguém lhe mostrar um caminho correto. Era muito religioso e, ainda assim, não era supersticioso. Segue os passos dele e tua hora final chegará para ti com uma consciência tão leve quanto a dele. Pensa com razão, raciocina. Liberta-te de teu sono e lembra-te de que foi um sonho que te preocupou e agora que estás bem desperto novamente. Olha para o mundo real como olhaste para o sonho. Sou feito de um corpo frágil e uma alma. Para o corpo, todas as coisas são indiferentes, já que ele não é capaz de diferenciá-las. Para a mente,
Tudo o que não esteja ligado às suas próprias atividades é indiferente. Tudo está em seu poder, mas a mente está concentrada no presente. Suas ações passadas e futuras lhe são indiferentes no presente. Os trabalhos das mãos ou dos pés não são contra a natureza, desde que sejam adequados para mãos e pés. O trabalho não é contrário à natureza do ser humano, desde que ele execute um trabalho adequado. Se não for contrário à sua natureza, não lhe será prejudicial. Quantos são os prazeres desfrutados por bandidos, libertinos, parricidas e tiranos? Não vês como os artesãos comuns, embora entretenham o público até certo ponto, apegam-se às regras de sua arte e não podem resistir ao seu abandono? Então, não é doloroso que o arquiteto e o médico tenham grande respeito pelas normas de suas profissões, que o homem tenha respeito por seu próprio raciocínio, que ele possui em comunhão com os deuses? A Ásia e a Europa são apenas cantos do mundo. O mar inteiro nada mais é do que uma gota. Athos é apenas um pedaço de terra. O presente nada mais é do que um instante na eternidade. Todas as coisas são pequenas, mutáveis e fugazes. Tudo vem da inteligência universal, seja de forma direta, seja como consequência. Assim, as mandíbulas dos leões, os venenos e tudo o que existe de malévolo, como espinhos ou lama, resulta do grandioso e do belo. Portanto, não penses que são estranhas a tudo aquilo que reverencias, mas lembra-te muito bem da origem de todas as coisas. Aquele que vislumbrou o presente viu tudo o que já foi ou será por toda a eternidade, já que todas as coisas são similares em tipo e forma. Lembra-te sempre da ligação existente entre todas as coisas no universo e de sua relação umas com as outras. Todas as coisas estão, de alguma forma, entrelaçadas e são, portanto, mutuamente amigáveis, já que uma coisa vem na ordem certa após a outra, em função dos movimentos locais e da harmonia e unidade do todo. Adapta-te às coisas que teu destino te ofertou, ama cada uma das que te cabe viver com sincera afeição. Uma ferramenta, um instrumento, um utensílio cumprem bem sua função quando servem ao seu trabalho, embora quem os tenha produzido esteja distante. Porém, na engrenagem dos organismos da natureza, existe o poder que as gerou. Assim, deves reverenciar tal poder, acreditando que se agires de acordo com sua vontade, tudo te acontecerá dentro da razão. O mesmo ocorre com o universo, com base no raciocínio. Ao imaginarmos que qualquer coisa que não está no nosso poder é boa ou ruim para nós, se o mal nos atingir ou se perdermos de vista o bem, inevitavelmente culparemos os deuses e odiaremos os homens que são ou que acreditamos serem a causa do nosso desastre ou da nossa perda. Nossa preocupação com tais coisas resulta em grandes injustiças. Porém, se julgarmos apenas as coisas boas ou más que estão ao nosso alcance,
Não há motivo para acusar os deuses ou odiar os homens. Todos estamos atuando juntos em uma grande obra, alguns com conhecimento e compreensão, outros de maneira ignorante e sem destino. Nesse sentido, acho que foi Heráclito quem disse que os homens trabalham mesmo quando dormem, atuando juntos em tudo o que está sendo feito no universo. Cada um trabalha de maneira diferente, e mesmo aqueles que reclamam e tentam se opor para prejudicar o rumo da natureza contribuem imensamente. O mundo também precisa deles. Cabe a ti certificar-te de qual é a classe a que pertences. Com certeza, a mente que governa o universo utilizará teus trabalhos para um bom fim, de uma maneira ou de outra, e colocará teu nome na lista dos seus trabalhadores. Entretanto, fica atento para que a parte que te cabe não seja no papel vulgar ou cômico da peça da qual Crisipo falou. O sol finge fazer o trabalho da chuva, ou Asclépio finge fazer o trabalho de Ceres? Cada um dos astros não é diferente, e mesmo assim, não é fato que todos trabalham juntos para alcançar o mesmo objetivo? Se os deuses conversassem sobre mim e sobre o que deveria comigo acontecer, sem dúvida, tal deliberação teria sido bem-sucedida. É difícil imaginar os deuses premeditando. E o que poderia fazer com que eles me prejudicassem? Que vantagem resultaria disso, seja para eles, seja para o universo de que cuidam com tanto zelo? Se não tiverem deliberado especificamente sobre mim, com certeza deliberaram sobre os interesses do universo e eu, portanto, aceitaria alegremente o destino que foi para mim reservado. Se de fato eles não deliberam sobre nada, o que seria ímpio de acreditar, então abandonemos nossos sacrifícios, nossas orações e nossos juramentos, e todos os atos de devoção que agora executamos como se eles vivessem entre nós. Porém, considerando que os deuses não dediquem seus pensamentos às minhas questões, ainda posso deliberar sobre mim. É minha função deliberar sobre meus próprios interesses. Entretanto, os interesses de cada um são aqueles que seguem de acordo com a estrutura de sua natureza, e a minha natureza é racional e social. Como Antonino, minha cidade e meu país são Roma. Como um ser humano, são o mundo. Assim, o que beneficia as duas cidades também pode me beneficiar. Tudo o que acontece ao indivíduo é em benefício do todo. Isso já seria suficiente. Mas, se analisares com atenção, verás que também é uma verdade universal que tudo o que acontece a um homem é em benefício do restante da humanidade. No caso, benefício deveria ser interpretado no sentido mais amplo, referindo-se às coisas indiferentes. No anfiteatro e em outros locais, os espetáculos são similares, apresentados constantemente, e assim nos cansamos. O mesmo acontece na nossa experiência de vida. Todas as coisas, do início ao fim, são similares e delas derivam. Quando será o fim? Pensa sempre em todos os homens que já morreram, de todos os tipos, ocupações e nações. Volta para Philistion,
Febo e Origanion. Segue com outras gerações de mortos. Todos mudaremos nossos lares e iremos ao lugar para onde antes partiram tantos grandes oradores, tantos filósofos veneráveis, Heráclito, Pitágoras, Sócrates e tantos outros heróis, seguidos por tantos generais e príncipes. Acrescenta a eles Eudoxo, Hiparco, Arquimedes e outros espíritos ávidos, magnânimos, trabalhadores, espertos e arrogantes, que se dispuseram a fazer pouco caso desta vida efêmera e mortal, que não passa de um dia, como fizeram Menipo e seus irmãos. Lembra-te de que todos estão em seus túmulos há muito tempo. Onde está o dano feito a eles, ou mesmo aos homens cujos nomes nem mesmo são lembrados? O que há de valioso na vida é atravessá-la por meio de uma estrada constante de verdade e justiça, com benevolência mesmo para com os falsos e injustos. Quando decidires regozijar-te, pensa nas inúmeras qualidades daqueles que vivem ao teu redor. Lembra da atividade de um deles, da modéstia de outro, da generosidade de um terceiro e das outras qualidades do restante. Nada alegra mais o coração do que a bondade, quanto mais melhor, manifestada pelas pessoas que convivem conosco. Portanto, tenhamos sempre tais qualidades em mente para a reflexão. Sentes-te descontente por pesar apenas algumas poucas libras e não 300? Existe um motivo para aborrecer-te por viveres uma quantidade de anos e não mais? Estás satisfeito com a porção de matéria a ti reservada. Contenta-te com o tempo a ti destinado. Tenta convencer as pessoas a concordar com tuas opiniões, mas quer elas concordem, quer não, segue o curso que estabeleceste quando os princípios da justiça indicarem tal caminho. Se alguém se opuser a ti à força, age com resignação e não te mostres ofendido. Usa a obstrução para exercitar alguma virtude e lembra-te de que o teu objetivo envolvia a restrição de não objetivares coisas impossíveis. Afinal, qual era o teu objetivo? Esforçar-te bastante. Bem, então, foste bem-sucedido, mesmo que teu primeiro objetivo não tenha sido alcançado. Aquele que se vangloria sente felicidade com a ação dos outros. O amante das sensações com suas próprias emoções. O homem sábio com seu próprio trabalho. Tens o poder de não formar uma opinião sobre uma coisa ou outra, alcançando assim tranquilidade. Os bens materiais não têm a capacidade de formar nossas opiniões sobre nós. Acostuma-te a ficar bem atento ao que os outros dizem e, sempre que possível, a penetrar na mente de quem fala. Aquilo que não beneficia o enxame não beneficia a abelha. Se os marinheiros insultam seu timoneiro, ou se os doentes insultam seu médico, a quem obedecerão e seguirão? Como o timoneiro garantirá a segurança da tripulação, ou o médico garantirá a saúde de seus pacientes?
Quantos dos que entraram no mundo comigo já partiram? Quem tem icterícia acha o mel amargo, e a água apavora quem foi mordido por um cão raivoso. Para os garotos, uma bola é algo maravilhoso. Então, por que estou com raiva? Um pensamento ruim tem menos força do que a bile na pessoa com icterícia, ou um pouco de veneno em quem foi mordido? Ninguém te pode impedir de viver segundo o plano da tua natureza, e nada te pode oferecer fora do plano da natureza do universo. Pensa em quem são os homens, a quem procuram agradar, o que esperam receber e como seguem na direção de seus objetivos. Imagina que a eternidade logo envolverá como uma mortalha todas as coisas e quanto já foi envolvido por essa mortalha. Fim do 6º livro. Meditações de Marco Aurélio. Audiobooks